Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rick Bussoni, mais um vídeo no canal. Tema de hoje, CSHG vai quebrar? Um tema que gerou muita repercussão essa semana. Mas antes, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe com os amigos e fique à vontade na seção de comentários, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos pro vídeo. O seguinte, antes que você venda, compra, fique desesperado, vamos entender o caso, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo, as notícias que tá saindo por aí, pra gente chegar na conclusão, beleza? Vamos aqui, ó. Se você jogar no Google aí, Credit Suisse, vai ter várias notícias ruins sobre a Credit Suisse. É um banco suíço, para quem não conhece, é um banco suíço. E aqui fala, ó, Credit Suisse vai dar calote. Crise no banco suíço, preocupa o mercado. Credit Suisse continua a ser grande demais para quebrar? Avalia analista. Credit Suisse, como o mercado reagiu ao primeiro turno e o que importa? O mundo monitora a Credit Suisse por temor de risco sistêmico. Olha só as notícias que estão saindo aí. Várias notícias ruins sobre o Credit Suisse. Porque estão achando que vai quebrar. Ninguém sabe o que está acontecendo, tá? São só notícias. Lembre disso, notícias. Claro que é onde tem fumaça tem fogo, mas a gente não saiu nenhuma nota assim, falando, ó, a gente está com dificuldade muito forte, precisamos de intervenção do Estado, tal. Ninguém falou nada sobre isso. O CEO só falou que tem que passar por uma reformulação, mais nada. Por que isso as pessoas estão preocupadas? Porque a Credit Suisse tem um braço aqui no Brasil que se chama, uma gestora que se chama CSHG. E dentro dessa gestora tem o HGLG, que na minha opinião, como eu sempre falei, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário da Bolsa, o HGRU, o HGPO e outros fundos por aí. Então é uma gestora muito grande aqui no Brasil. Tem bilhões sobre custódia. Então as pessoas estão preocupadas, né? Porque é uma gestora grande aqui no Brasil. Mas vamos lá. O que você precisa entender? Que se a Credit Suisse realmente acontecer algum problema, passar por dificuldade, ter intervenção e quebrar, será que os fundos que ela tem aqui no Brasil vai entrar no patrimônio do banco? Essa é a primeira pergunta. Vamos aqui entender. Pega a lei aqui, 8.668. Fala sobre os fundos imobiliários. E aqui é o primeiro tópico que eu vou botar aqui no texto aqui para vocês entenderem. Resumão, tá? Resumão, eu gosto de resumão. Ó, artigo 7º. Vamos entender aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Os bens e direitos integrando o patrimônio do fundo de investimento imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da instituição administradora, que é o CSHG, bem como seus frutos e rendimentos. Ó, parte importante, não se comunica com o patrimônio desta. O que é desta? Administradora, aqui ó, administradora. Observadas quanto a tais bens e direitos as seguintes restrições. Não integram o ativo da administradora. Não responde direto ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora. Aqui vem o mais importante, ó. Não acompanham a lista dos bens e direitos, presta atenção, da administradora para efeito de liquidação judicial e extrajudicial. Pronto, pessoal. Resposta respondida. Vamos pegar aqui, ó. Não se comunica com o patrimônio desta. Então, o patrimônio do banco lá, se dá algum problema, alguma zica lá, não vai se comunicar. Deixa eu aumentar aqui a letra. São patrimônios diferentes. Não pode o banco interferir no patrimônio do cotista. Desta seria a administradora, tá? Administradora. Só para vocês entenderem. Desta é a administradora. É um pronome referencial aqui. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que o patrimônio do banco não se comunicam com o patrimônio do cotista. Em hipótese alguma, devido à liquidação que fala na lei, judicial, extrajudicial, pode interferir no patrimônio do cotista. Aqui fala, não se compõe a lista dos bens e direitos da administradora para efeito de liquidação judicial e extrajudicial. O que é do cotista é do cotista, o que é do banco é do banco. Então, só aqui já fica tranquilo. O banco, a Credit Suisse pode quebrar, pode ir à falência, que tá tranquilo o cotista. Tá, aí vem outra pergunta. Tá, mas se a gestora quebrar realmente, ela sair daqui, o que vai acontecer? Vamos entrar em outra lei agora. Instrução CVM 472. Vamos entrar aqui nessa lei aqui, ó, seção 5. Vamos lá entender. Se ela sair, o que vai acontecer? Se ela quebrar lá, vamos ver o que vai acontecer. O administrador do fundo deve ser substituído nas hipóteses de renúncia ou destituição por deliberação da Assembleia Geral. Convocar imediatamente. Ó, na hipótese de renúncia, o administrador fica obrigado a... Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Vamos entrar aqui no texto. Vamos colocar o resumão para vocês entenderem. Então, se tiver renúncia da administradora, para vocês entenderem. Ou
Vou botar aqui ou. Por que eu vou botar? Para vocês entenderem, ó. Então, se tiver renúncia, na hipótese de renúncia, o administrador fica obrigado a convocar imediatamente a Assembleia Geral para eleger substituto ou aí que entra o ou. Então, se tiver renúncia, o que tem que ser feito? Uma reunião para que, no caso da Assembleia, para colocar o seu substituto. Ou liquidação do fundo. Liquidação ou deliberar a liquidação do fundo, a qual deverá ser efetuada pelo administrador, ainda que após sua renúncia. Ou liquidação do fundo. Quero que vocês entendam aqui. Então, se a Credit Suisse quebrar realmente o fundo e a CSHG sair fora daqui, o que vai acontecer? Substituto, ou seja, a CSHG vai chamar uma assembleia, vai perguntar assim para os cotistas: cotistas, vocês aceitam a Quinéa como administradora do fundo? Aceita, pode ser. A Quinéa vem, é o substituto da CSHG. Ou liquidação no fundo. O CSHG pega, vende todos os seus imóveis do fundo da HGLG, por exemplo, e repassa para os cotistas. Liquida o fundo, acaba com o fundo. Vende os imóveis e repassa por meio de amortização, deve ser amortização, e passa para os cotistas. Beleza? Só um adendo aqui. O que é administradora e gestora? A diferença. A administradora fica da parte mais burocrática, fiduciária, do dinheiro, questão de aluguel, questão de onde que está o valor do aluguel, fica no quintal banco, questão de novas subscrições, ela que cuida dessa parte, questão de contabilidade, questão burocrática. A gestora cuida mais da parte comercial. Vende e compra de imóveis, eu vou vender aqui porque aqui já valorizou bastante, eu vou comprar ali porque ele está barato. Vamos fazer uma negociação. É a parte mais comercial, aquela parte de compra e venda, aquela parte que geralmente, na minha opinião, é mais difícil de ser feita, porque ela tem que ter um jogo de cintura. Uma é burocrática e a outra é mais dinâmica. Essa é a diferença basicamente. Só que tem uma coisa muito importante. Todo fundo tem que ter uma administradora. Todo fundo tem que ter uma administradora. Mas nem todo fundo precisa ter uma gestora. Por exemplo, a Quinéa e a CSHG, a própria administradora é gestora. Elas não precisam de uma gestora. Elas mesmas são gestora e administradora. Então, todo fundo precisa ter uma administradora, mas nem todo fundo precisa ter uma gestora diferente. Tá? Então, a administradora é obrigatório. É obrigatório. Tem que ter uma administradora. Por que tem que ter uma administradora? Porque a administradora cuida da parte burocrática, a parte do dinheiro, a parte da contabilidade. Se não tiver administradora, como que ficam os cotistas? Fica perdido. Então tem que ter uma administradora. Por isso que aqui a CVM 476 fala que sempre sobre administrador. Porque é ele que é a pessoa mais importante. Então, na hipótese de renúncia, ou você substitui ou você liquida o fundo. É basicamente isso que vocês precisam entender. Então, primeira hipótese. E foi a dúvida. Muita gente. Banco quebrou. Se comunica os bens? Não. Se o banco quebrar, os fundos imobiliários estão isentos dessa responsabilidade do banco. Extrajudicial e judicialmente. Ponto. Aqui você já fica tranquilo. Tá, e se renunciar mesmo, sair fora a CSHG, ou substituir por uma nova gestora, ou liquida o fundo. Agora vamos falar aqui da melhor e da pior hipótese. Pior, vamos para vocês entenderem, da melhor e da pior hipótese. O que pode acontecer? Pior hipótese. A pior hipótese que pode acontecer. A CSHG realmente quebra, sai aqui da operação no Brasil, e aí entra uma nova gestora. Então os fundos, por exemplo, HGLG, HGPO e HGRU, vão ficar como fosse uma página em branco. Vai começar do zero. A gente não vai ter histórico, página em branco. A gente não vai ter histórico que vai acontecer com o fundo. Então, esse risco que o mercado deve estar precificando. Como vai ser talvez uma nova gestora, ninguém sabe se vai acontecer isso realmente, mas vai ser uma nova gestora, pode ser. Essa nova gestora, a gente não sabemos quem vai ser e como vai ser a sua curva de crescimento com o fundo. Porque o fundo imobiliário, o HGLG, ele é um pouco mais caro. Para quem não sabe, justamente, é 1,3 o valor patrimonial, sempre está acima de 1,10. Ele é mais caro justamente por causa da gestora. A gestora é boa, coisa boa, paga mais caro. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, esse é o risco pior. Tipo, trocar de gestora e como a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser para pior ou pode ser para melhor, mas a gente não sabe, como o mercado não sabe. Esse é o maior risco.
Ou seja, da imprevisibilidade. O mercado não gosta de coisa imprevisível. Essa é a pior das hipóteses. A melhor das hipóteses. Melhor. A melhor. Que eu acho que vai acontecer, tá? Na minha opinião. A CSHG fica aqui no Brasil. Por que a CSHG fica no Brasil, mesmo com essa dificuldade do Banco Suíço? Vamos pegar aqui o patrimônio do líquido fundo, 3,5 bilhões. Faz de conta que a taxa de administração é 1%, vezes 3,5 bilhões. Isso aqui é 35 milhões por ano. Pessoal, fundo imobiliário dá muito dinheiro. Então o banco suíço, por mais que ele está com dificuldade, na minha opinião, se ele tiver com dificuldade, vai ter ali uma medida socialista que eu falo, que o país lá da Suíça, o governo suíço não vai deixar o crédito suíço quebrar, não vai deixar. Ou os Estados Unidos não vai deixar, algum estado não vai deixar o banco quebrar. Porque não vai deixar, pessoal. Na hora do vamos ver, todo mundo vira socialista nessa parte de bancos aí. Todo mundo sabe disso. Então eles não vão deixar quebrar. E o banco, olhando isso, de 35 milhões por ano, é muita grana. Isso aqui é por fundo, tá? Imagina esse fundo, aí tem mais outro que é o HGPO, aí tem mais outro que é o HGRU. É muita grana que rola nos fundos imobiliários. Você pode pegar todo mundo, os gestores falam as pessoas físicas, e ainda sobra muito para a instituição financeira. Então é uma coisa que dá muita grana. E eles não vão querer perder um fundo que já está pronto, um fundo consolidado. Entendeu? Na minha opinião, não vai acontecer isso, porque é um fundo muito bom. Então, na minha opinião, ela fica com a mesma equipe. Tá? Essa é a minha opinião, na melhor das hipóteses. Ou seja, não vai acontecer nada com o fundo. Por mais que passe dificuldades lá, quase quebrando, ainda ela vai permanecer aqui com o braço, porque isso dá muita grana. Olha só como caiu aqui por causa dessa notícia, pessoal. Olha só, caiu aqui. Chegou a bater menos 5%. Isso aqui é uma loucuragem. O mercado gosta que você gira. Por quê? Que você paga imposto, paga corretagem, paga spread. O mercado ama que você gira. Ama. E tem uma hipótese também aqui. Que também é uma hipótese boa. Ou mediana, vou botar. Hipótese média, né? Média, vamos botar aqui média. Neutra, hipótese neutra. Vamos botar uma neutra aqui. É a hipótese que eu considero neutra porque, caso a Credit Suisse quebre e a CSHG saia de operação, na minha opinião, como esse fundo, essa gestora, né, é muito competente, e quem faz a gestora ser competente são as pessoas, essa equipe da CSHG vai ficar nessa próxima gestora que for assumir. A equipe permanece. A equipe acompanha a próxima gestora. Como a equipe é muito boa, muito coesa e está trazendo resultados excelentes para os cotistas, não tem sentido, por exemplo, a Kinea aqui adquire essa gestora, simplesmente mandar todo mundo embora. Não tem sentido. Até porque, até você montar outra equipe que está gerando resultado, dá muito trabalho, pessoal. E as gestoras boas, Kinea, Credit Suisse, a Alianza, o VBI, gosta de pessoas competentes. Então não tem sentido simplesmente lá, eu comprei a CSHG e mando todo mundo embora. Não, pelo contrário, fica aqui, nós precisamos de pessoas competentes, material humano. Isso aqui deixa a gestora mais forte. Pensa, toda a equipe da CSHG indo pra Kinea, por exemplo. Cara, deixa a Kinea em outro patamar. Aconteceu com a LVBI, que foi vendido pra Pátria, se não me engano. Toda a equipe da LVBI ficou. Por quê? Agrega valor. Precisa de pessoas competentes para tocar o fundo. Então, é uma hipótese também. Se essa HG sair fora, as pessoas que estão na equipe ficam e vão para essa próxima gestora, na minha opinião. Competência, pessoal, atrai gestoras que estão no topo. As gestoras que estão no topo gostam de pessoas competentes. Sempre estão atrás de pessoas competentes. Tem uma briga no mercado, entendeu? Então, essas hipóteses que podem acontecer. E agora falando a minha opinião, em geral, assim. Claro que não é uma recomendação de compra nem de venda. Jamais que eu vou falar isso para vocês. Direção, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas o que eu fiz? Eu não vendi nem comprei. Simplesmente fiquei lá de boa. Aportei em outras empresas. Na verdade, eu aportei mais em ações, porque está mais em queda. E simplesmente foi isso que eu fiz. O mercado quer que você fique girando patrimônio com essas notícias. Eles querem isso. Eles só querem que você fique vendendo e comprando.
vai gerar corretagem, não sei o que, não sei o que. Então, fica firme e sempre segue aquela frase que eu falo para você, aquela analogia que eu faço, né? Que eu falo, eu sempre fico repetindo. Para você ser campeão da Copa do Mundo, você não precisa ter os 11 jogadores craques, só precisa ter um. Se tiver dois, você leva a Copa. Se você tiver dois, você leva a Copa. Então, vai ter algum momento que algum fundo vai ficar ruim na sua carteira, alguma ação, e você fica tranquilo. Por quê? Porque você tem uma equipe dentro da sua carteira. Você não pode depender da sua vida de uma empresa, de um fundo imobiliário. Então, o que está acontecendo com a HGLG, HGPO ou HGRU faz parte de todo investimento, de toda a trajetória de um fundo. Vai passar por essas turbulências, nada é para sempre. Eu tenho certeza que esses grandes investidores aí, pessoas físicas como o Baroni, etc., esses caras aí, o Bassi, né, que é um cara que eu acompanho muito, eles não fizeram nada também. Estão lá tranquilão, porque eles não têm só esse fundo, têm uma diversificação boa, estão recebendo dividendo. Essas pessoas aí que são grandes no mercado, que são pessoas que faz tempo que estão investindo, elas veem como uma oportunidade. Calma, pessoal, fica tranquilo, nada é para ficar desesperado, ficar vendendo. Agora o CSHG vai sair, o HGLG vai ficar ruim. Calma, não aconteceu nada com o fundo ainda. Coisas ruins acontecem, mas demora para acontecer. Não é um processo de acontecimento ruim que vai acontecendo, que o fundo vai ficando ruim. Não é uma coisa que acontece do dia para noite, entendeu? Você tem que observar se o fundo tá ficando ruim ou não. Então não dá para observar em um dia. É anos observando. É anos. Pega o BTLG antigo, que era administrado pelo TRXF11, pela gestora TRX. Olha como o fundo ficou ruim por longo tempo. 2, 3, 4 anos ficando ruim. Aí dá para observar. Um dia não dá para observar. Então fica tranquilo, não façam nada. Tá? Acompanhe aí as notícias se vocês quiserem. Na minha opinião, vocês têm que sair fora de notícia só para vocês girar patrimônio. Notícia só serve para isso, para você ficar girando patrimônio. Mais nada. Ficam tranquilo que esses fundos são os melhores da bolsa ainda, tá? E tem essas hipóteses que pode acontecer, a melhor hipótese, a pior hipótese, a melhor hipótese é a neutra, né? E o que vai acontecer realmente com o fundo se a CSHG quebrar? Ou seja, o seu patrimônio vai ficar intacto. O que é seu, o que é da gestora, é da gestora. Fica tranquilo que não vai acontecer nada com o seu fundo. Não vai ser liquidado para pagar a conta de crédito suíço, não, tá? Fica tranquilo. Então o tema de hoje era esse. Tomara que vocês fiquem mais tranquilos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.